Muito bom, muito bom. Certo, 6:05. Vamos começar então. Tudo certo? Então pronto, pessoal. Muito boa tarde. Daqui a pouco é boa noite, né? Feliz Páscoa para quem pôde aí comemorar. Então, essa live surgiu de uma ideia meio que do nada, subitamente. Eu estava ali refletindo e pensei, por que que a gente não se une e conta essas experiências que a gente teve, né? De vez em quando eu troco umas ideias com a Sara, fico lá viajando nas aventuras dela também, que são bem interessantes. E eu pensei, rapaz, eu nunca vi um pessoal se juntar para compartilhar umas histórias assim. Eu acho que ia ser legal, né? A gente leva assim da maneira mais tranquila para o pessoal. Acho que o pessoal vai se divertir. Como se fosse meio que uma contação de história, mas com uma experiência bem intensa, né? Que, de certa forma, acredito que para você também, mas que para mim mudou a minha vida assim, radicalmente. Acho que nunca mais vou ser o mesmo depois de ter passado por isso, né? É verdade. Muito transformador em todos os âmbitos. E aí chamei ela, ela topou. Eu fiquei, que bom. Muito melhor a gente trazer uma companhia do que ficar falando aqui sozinho, né? Não sei se o pessoal ia se animar. Mas Uhum. então, pronto. O título da live, o pessoal acompanhou aí naquela arte ali que eu fiz, ficou até bonitinho, né? Era o que a saúde indígena ensina, né? Porque, de uma forma ou de outra, quando a gente chega nessas comunidades, a gente passou um tempo considerável lá. Eu passei mais uns anos, a Sara passou quase um ano, acredito? Não, vai fazer 6 meses agora. Sim. Então, esse tipo de coisa, realmente, a gente vai trabalhar porque a gente tem um conhecimento médico, mas a gente acaba aprendendo também muita coisa, né? Uhum. E a gente queria, então, trazer um pouco dessas experiências. Eu tracei um pequeno roteirinho aqui que eu compartilhei com a Sara, mas a gente vai meio que deixando fluir, né? Então, Uhum. inicialmente fazendo as apresentações, acredito aí que a Sara trabalhou ferozmente na divulgação, né? Chegou muita gente que conhece ela, mas que não me conhece, né? Eu sou o Hermano, sou médico formado pela Universidade Federal do Ceará. E pouco depois que eu me formei, eu já resolvi me aventurar pelas comunidades indígenas. Aí eu fiz a seleção para trabalhar nas comunidades indígenas do Sul. Trabalhei 1 ano e meio em Nonoai, no Rio Grande do Sul, e depois 1 ano e meio em Chapecó, em Santa Catarina. Foram aí 3 anos de jornada em terras longínquas, né? 4.000 e tantos quilômetros da minha cidade natal. Então foi assim, mais ou menos, que eu parei ali na saúde indígena. Você se apresente aí, por favor, Sara. Meu nome é Sara, eu sou médica formada pela PUC Minas e estava atuando agora no DCEI Amapá e Norte do Pará. Inclusive, é bom a gente falar o que é DCEI, né? Porque Tem eu, sim. antes de começar a trabalhar para eu não sabia o que significava. O DCEI é um distrito sanitário de saúde indígena, para quem não sabe, e é como se fosse a divisão ali do sistema de saúde indígena. Eu trabalhei na região do Amapá e Norte do Pará. Bom, e aí dentro dessas aldeias, eu rodava sempre cada escala em um lugar. Não tinha uma cidade fixa igual o Hermano. Esse é um dos pontos que a gente vai colocar aqui hoje, que cada entrada minha, eu estava num lugar e eu trabalhava por escalas, enquanto o Hermano fazia uma escala de segunda a sexta, né, Hermano? Uhum. Pois é, sempre que eu falo que trabalhei, que trabalhava na saúde indígena, o pessoal me pergunta, mas como é que faz? Tu falou com quem? Muita gente. Porque é um negócio realmente que não é falado, né? Eu passei minha faculdade inteira sem saber que existia saúde indígena. A gente até escuta que tem ali uma tal de saúde indígena, mas a gente não sabe exatamente como é que faz. Quando eu falava que trabalhava, o pessoal me perguntava, mas você é voluntário, você é do Médicos Sem Fronteiras, aí tu acha, né? Já pensou uma coisa dessa? Então, é Largados e muito pelados. pagar se já que é, né? Então, é uma dúvida que eu já gostaria de esclarecer assim logo de cara. Como é que você faz para trabalhar na saúde indígena, né? Uhum. A Sara falou aí dos de seis, o que é isso? Se você quiser trabalhar na saúde indígena, você não se vincula a uma prefeitura, né? Por exemplo, eu estou morando em Curitiba. Se eu quiser ser médico de Curitiba, eu vou lá na Secretaria de Saúde da prefeitura, falo com o prefeito, falo com a secretária, mando meu currículo ali, eles analisam e eu fico sendo funcionário da prefeitura, né? Na saúde indígena não funciona assim, porque as aldeias elas não respeitam os limites do município. Né? Tem aldeia que começa ali em Santa Catarina, termina no Rio Grande do Sul. Aí como é que ia fazer? O prefeito cuida da metade, o outro prefeito cuida da outra metade? Como não ia rolar ficar esse negócio assim meio cortado? Aí meio que houve essa criação dos D6, né? Que são como se fossem entidades assim, como é que eu posso dizer, autônomas, que fazem esse papel de prefeitura, só que só das comunidades indígenas, né? E aí, se você quer trabalhar numa comunidade indígena, você tem que se vincular a um desses de seis. E aí tem diversos, dependendo da região do Brasil que você quiser trabalhar, você faz o de DCEI ali da região norte. No caso, eu fiz o de DCEI interior sul, né? Que era justamente responsável pelas aldeias ali bem do interiorzão do sul. E muita gente acha que teve uma motivação assim super incrível por detrás, mas eu confesso que eu caí nessa assim meio que
no impulso, né? A Sara acho que não fez formatura porque tava aí a pandemia, eu vi que tu fez formatura online, não foi? Mas Foi. aí a minha festa de formatura, o pessoal coloca aquelas coisas de deixar você super empolgado, super fantasioso, de uau, vou ser médico, vou salvar vidas, vou mudar o mundo, vou ser o melhor médico do mundo. E a gente sai com aquele fogo, aquela empolgação realmente ali para fazer tudo que a gente pode para ajudar as pessoas. E assim que eu me formei, meu primeiro emprego foi bem frustrante, né? Eu fui trabalhar numa cidadezinha do interior, do Ceará, e eu me formei em ano de eleição. E aí ficava o prefeito mandando a gente pedir votos para os pacientes, aquela coisa assim, ah, quando você for consultar, você peça um votozinho para mim. Ah, rapaz, eu estudei 6 anos, eu estava ali cheio de sonhos, e agora eu vou ficar aqui pedindo voto para prefeito. Isso aqui não é coisa de gente, não. Aí, pois, o fogo dura só até o primeiro plantão, É você falando, verdade. exatamente. Né? É triste isso, né? E eu fiquei, nossa, que coisa, né? Ah, eu estava tão empolgado. E aí eu tentei, eu vou tomar alguma decisão muito radical, muito louca, porque eu estou muito triste, né? E aí, aleatoriamente, saiu a seleção lá para o Mais Médicos e eu vi saúde indígena. Nossa, já pensou saúde indígena? Que negócio diferente, né? Como é que deve ser? Eu não sabia nada sobre quem são os povos indígenas, o que eles querem, onde eles moram, onde habitam. Eu não sabia nada. Então, não tinha esse conhecimento prévio. Eu só vi o nome saúde indígena e já montei um cenário na minha cabeça onde eu ia estar lá com uma lança, um tigre, junto assim no mato. E, isso aqui vai ser uma aventura, é isso que eu quero. E principalmente porque era na região sul, né? Até eu comentava muito com meus amigos que, vou trabalhar com os indígenas na região sul. E o pessoal, e no sul tem índio, né? No sul tem índio, porque é todo mundo loiro do olho azul, né? E esse questionamento se tem indígena no sul é algo que vai refletir na forma como a gente trabalha lá, né? E aí eu fiz essa seleção, passei e fui lá no meio realmente, sim, no impulso. Aqui é legal, vai ser uma experiência super interessante. E os de 6, quando você se vincula a um deles, eles têm uma sede na cidade, né? O de C Interior Sul, a sede dele fica em Florianópolis, mas essa sede ela vai ser responsável por todas as aldeias daquele território. Então, muito embora a sede fique ali em Florianópolis, Santa Catarina, né? Ele vai ser responsável por aldeias do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina também. Mas na minha cabeça, o que tinha? A sede em Florianópolis, vou morar em Florianópolis. Aí, na minha cabeça, aquilo era o cenário perfeito. Eu vou trabalhar com saúde indígena, aventuras, ainda vou morar em Floripa, na ilha, né? Eu já embarquei com a minha prancha, assim, debaixo do braço. Isso aqui vai ser a melhor coisa do mundo. E aí, quando eu cheguei lá, todo empolgado para trabalhar ali na Ilha da Magia, né? O pessoal, não, é o seguinte, a gente está vendo aqui, você foi lotado para o município de Nonoai. Que diabo, interior do Rio Grande do Sul, eu, cearense, que nasci e me criei lá em Fortaleza, não sabia nem a pau, né? Pesquisei ele discretamente no Google, vi que era 600 quilômetros de Florianópolis, eu pensei, acho que me meti numa cilada, né? Mas tudo bem, né? A gente foi de coração aberto e foi mais ou menos assim que eu parei na saúde indígena. Mas depois disso acabaram surgindo vários aprendizados, justamente para a gente se expor a essas situações fora da zona de conforto, né? E me diga aí, Sara, então como é que você foi parar lá? O que é que te motivou a chegar lá para os lados do norte? Rotinas mais intensas, mais diferentes, né? Pois é, então você começou assim meio perdido, mas depois foi se encontrando e postando bastante coisa, né, irmão? E aí você foi inspirando várias pessoas, inclusive eu. E aí, comigo foi um pouquinho diferente. Eu tinha um pouco já de ligação com a questão indígena dentro da faculdade. Assim, enquanto eu fazia faculdade, né? Não lá dentro. Mas era uma parte mais voltada para trabalhos espirituais, não tinha muito a ver com a questão médica. E eu nem sabia que eu poderia trabalhar mesmo assim, fixo com a saúde indígena. Foi aí que eu conheci o Hermano pela internet, vi o trabalho dele e comecei a ir atrás disso. E aí, ainda dentro da faculdade, comecei a fazer uns cursos sobre saúde indígena, estudar e decidi unir mesmo, assim, esse meu gosto pela parte cultural, espiritual e social com o meu trabalho. Foi maravilhoso, assim. Antes de pensar em qualquer outra coisa, a saúde indígena, ela já veio com várias idealizações e romantizações. Mas foi algo que me chamou, assim, de uma maneira muito forte. E também, assim, quando eu cheguei com outro cenário, completamente idealizado. Como eu estava muito ligada à parte espiritual, eu já cheguei lá querendo saber de todo mundo, como é que eu fazia para saber de ritual, onde é que eu encontrava coisas sobre a parte espiritual. E aí eu fui só tomando um tanto de resposta na cara, assim. Aqui não existe isso, não tem nada disso. E aí eu fui, opa, vamos com calma, então, né? Foi uma coisa assim que eu já aprendi de cara, porque eu sempre fui muito enxerida, curiosa, perguntava demais.
E aí, chegando lá, eu já vi que não era bem assim, que eu tinha que ter um pouquinho mais de cautela, que entender um pouco, aproximar deles, para Uhum. conseguir depois acessar essa parte deles que é realmente encantadora e muito, muito, muito sagrada. Queria só mandar um beijo para Eliane, que trabalhou comigo lá na Missão Tirios, que ela acabou de falar aqui comigo. E tem perguntas já chegando por aí, né, Pois é, irmão? né? No final a Como gente que é já que eu vai fazer? abrir direitinho, a gente vai responder com mais calma, porque vão chegando, se a gente for responder agora, quebra um pouco o ritmo, né? Mas no Tá, final beleza. a gente pesquisa direitinho. Mas então tu escolheu o Amapá, ali o Odisseia do Amapá, por algum motivo específico? Ou foi o que tinha? Tu estava só na aventura mesmo? Ou já conhecia alguma coisa de lá? Não conhecia nada de lá, nunca tinha ido, assim, foi completamente na cegueira mesmo, assim, sem saber Uhum. nada. Mas eu tive três oportunidades. Uma foi no Odissei Caiapó-Pará, outra no Odissei Bahia e outra no Odissei Amapá e Norte do Pará. Como eu estava buscando uma cultura que tivesse mais ainda dessas questões espirituais, eu imaginei que lá no Odissei Amapá e Norte do Pará eu teria um acesso maior a essas questões. Então foi por isso que eu escolhi trabalhar lá, assim. Mas confesso Uhum. que eu fiquei um pouco tentada na Bahia, porque quando eu penso em Bahia já vem toda aquela sensação que acho que você teve quando pensou em Florianópolis, né? Sim. Mas acabei indo para lá e foi maravilhoso, maravilhoso. Pois é, e uma das coisas que a gente acaba aprendendo quando a gente se enfia nisso, né, é justamente sobre a parte das diferenças, né? Porque, como eu falei, eu tinha praticamente conhecimento zero, assim, dos povos indígenas, das diferentes culturas, etnias, etc. Na minha cabeça, eu tinha aquela mesma visão que a gente tem no ensino fundamental, quarta série, que é o índiozinho com a pena na cabeça, né, batendo na boca de tanguinho. Eu achava que era todo mundo daquele jeito. Tanto é que o pessoal me perguntava, ah, e no sul tem índio? E eu nem sabia se tinha, mas eu falei, claro que tem. Eu fiz seleção, então espera-se que pelo menos tenha alguém ali, né? Mas aí foi algo que realmente me frustrou. Não, me frustrou não, na verdade. Me causou um choque, essa é a palavra certa, né? Aham. Porque eu cheguei ali no sul, me mandaram para o interior do Rio Grande do Sul, Nonoai, que eu não fazia a menor ideia de como era, onde era. E eu cheguei lá, que eu estava na minha cabeça esperando. Nossa, vai ser muito interessante chegar lá, vou estar no meio do mato, as pessoas vão estar peladas, assim, comendo animais, também tatu. E eu cheguei lá em Nonoai, de fato tinha ali umas casinhas ali que lembravam mais ou menos uma oca, mas não tinha ninguém pelado, né? Tinha um pessoal, realmente tinha aquele aspecto que a gente vê que parece, tem aquela cara de indígena, né? Mas o pessoal não estava nem de longe lembrava aqueles povos que a gente vê nos livros lá do tempo de 1500, né? E eu ficava, nossa, quer dizer que é assim essas coisas, né? Eu pensei por um momento em me frustrar, porque eu tinha aquela minha fantasia na minha cabeça de que eu ia estar lá, aventura, largados e pelados, mas eu comecei a entender, opa, talvez no final das contas eu acho que eu tinha uma visão meio assim imatura dos fatos, né? E isso foi uma das coisas que Uhum. primeiro me chamou a atenção, né? Porque hoje em dia, principalmente, é algo que o pessoal gosta muito de apontar, né? Quando você fala que trabalha com indígena, o pessoal, ah, mas esse pessoal é indígena mesmo, né? Esse pessoal, eles nem andam pelados, né? Sempre tem. Eles nem batem na boca, eles nem estão usando cocá, como é que eles são? E é justamente conhecendo de perto que você vê que esse tipo de coisa não precisa realmente fazer parte da realidade para que se construa a identidade indígena. Eu acho que é um tópico que eu vou aprofundar mais lá para frente, mas isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, né? Que realmente já me causou um certo aprendizado ali no começo. Eu cheguei naquele pessoal e eu ficava, nossa, cadê aquela minha fantasia, né? E aí, outra coisa que já começando a trabalhar, a gente sentiu é que o trabalho é meio que na parte do improviso, né? Acho que mais do que eu, você deve ter sentido isso. Oh. Quando você trabalha nas aldeias, você é vinculado ao DICEI. O DICEI te manda para uma região que se chama Polo Básico, que é como se fosse uma instância menor. E esse Polo Básico tem um número ali determinado de aldeias ao redor, né? E você fica trabalhando lá. Eu, no meu caso, eu trabalhava num polo básico pequeno, que era lá o de Passo Fundo. Então, em Nonoai, eu era o único médico, né? Tudo que chegava eu tinha que resolver. Isso, por um lado, é legal, porque não tem ninguém ali dando pitaco, não tem ninguém enchendo o saco. Mas, por outro lado, quando chega as emergências, é meio complicado, né, o negócio? A Aham. gente tem que resolver tudo, né? Tipo, no começo, lógico que o dia a dia também não é aquelas aventuras loucas, né? Chega muita doença infecciosa, muita gripezinha, muita virose, mas de vez em quando chegam uns casos mais icônicos, né? Eu não sei se tem algum que te marcou nesses dias, mas eu gosto sempre de compartilhar com alguns amigos. Acho que quem é amigo meu que estiver assistindo a live já cansou de escutar essa história, né? Mas teve um dia onde caiu a ficha, assim, que realmente, apesar de não ser aquela visão estereotipada do livrozinho da quinta série, mas o dia que me caiu a ficha de que, caramba,
eu estou num lugar diferente, né? É que eu tinha chegado lá no consultório de manhã cedo, daqui a pouco chegou uma criancinha gritando assim, ah! E eu, nossa, que será isso, né? Aí saí ali do consultório, às pressas. Quando eu fui ver, o menino tava com uma flecha aqui no ombro, né? O que foi isso? Não, eu estava brincando com meu amiguinho. Nossa, que brincadeira saudável, né? Aí eu pensei, nossa, em que outro ambiente eu iria atender uma criança que levou uma flechada no ombro, né? Você me marcou bastante. Aí, de vez em quando, chegavam uns casos mais específicos, realmente, né? Eu lembro que teve um que foi atacado por uma jaguatirica. O cara chegou todo surrado, assim, sujo. O que foi, cara? Você foi atropelado? Ele, não, foi um jaguatirica que passou e me atacou. Nossa, que E não situação. tem notebook, né, irmão? Não tem nem como pesquisar. Não tem. Se eu botar no Google, o que fazer quando a jaguatirica te ataca? Não tem essa informação. É algo que você vai realmente ali no feeling, né? E isso é bom porque, de certa forma, por mais que no momento seja uma situação que você gela, que você fica, meu Deus do céu, o que eu faço? Quando você respira mais fundo, você fica com um pouquinho mais de calma, você vê que dá para resolver, né? E aí, com o tempo, você vai realmente engrossando a casca, né? Você pensa, nossa, hoje em dia pode chegar. Chegava muita picada de cobra. Teve um dia que eu quase fui ali, a cobra me pegou também, mas eu tava com uma calça mais grossa e aí não morri. Mas aí é o tipo de coisa que a gente acaba aprendendo a manejar, né? E aí a gente vai realmente, cada vez as coisas surpreendem menos você, né? Então, isso seria realmente um dos outros aprendizados que a gente tem na aldeia indígena, né? A improvisar, porque cansamos ali de fazer remédio para asma na garrafa PET, esse tipo de coisa, né? E também a ficar mais corajoso, né? E você, me diga aí, como foi sua experiência quando você chegou lá? Você botou seus pés na aldeia, o que você sentiu? Assim, nossa, é isso, não é isso? Vacilei ou então me empolguei? Bom, eu acho que eu tive o choque, assim, de uma outra perspectiva, assim, sabe? Quando eu Uhum. cheguei, eu tava saindo de um ritmo muito acelerado, de cidade grande, formatura, e eu sempre gostava de ir nos finais de semana, ir pro mato, acampar, e achava que eu era aquela pessoa, assim, tranquilaça, que eu ia me dar super bem. Até que eu peguei uma escala que eu fiquei mais de 10 dias sem sinal de internet, sem Uhum. conseguir comunicar com ninguém, sem nada de atração, sem energia elétrica à noite, não tinha nada assim de luz. E aí no primeiro dia foi legal, no segundo dia ainda tinha, nossa, que legal, realmente eu gosto de mato. No terceiro dia começaram os barulhos na mata, eu comecei a achar aquilo muito estranho. No quarto dia eu já tava chorando à noite. Que eu me... Nossa, eu tive Muito essa sensação também. assustada. Eu tive um pouco disso. E aí lá, Sabe? a maioria deles não falam português, né? No Sim. Amapá e Norte do Pará, com exceção do Oiapoque, que as outras aldeias são mais a língua local mesmo. E Uhum. aí eu não conseguia comunicar direito, eu tinha aquela dificuldade de passar para eles o que eu estava sentindo, de me expressar. E e aí eu comecei a voltar muito para dentro, né? Para dentro de mim mesma e tal. Uhum. E aí eu já comecei a ver, eu falei assim, eu acho que eu não sou tão assim vibes igual achei que eu era. Eu tive exato o mesmo pensamento, né? Só Eu acho. esclarecendo uma coisa que o pessoal não sei se pegou, mas dependendo da aldeia onde você vai trabalhar, você pode ficar numa escala normal, tipo, você começa às 7, 8 da manhã, volta às 5 da tarde. Mas, por exemplo, lá no norte, tem aldeia que você passa horas ali para chegar de barco. Então, não rola você pegar o barco de manhã e voltar de tarde, né? No caso da Sara, que trabalhava em aldeias mais distantes, ela ficava morando ali, né, por alguns dias. Eram quantos? 15, 20 dias que tu passava lá 20 morando? dias, 20 dias morando 20 na dias, aldeia né? mesmo. Ah, Dormindo o na meu... rede, tomando banho de rio. E isso era outra coisa, né? Porque eu amava tomar banho de rio. Me achava final de semana, tô Sim, lá no Lagoa Azul. Pedrão, na Serra do Cipó, maravilha. Agora, todo dia de manhã, 6 horas da manhã, antes de ir pro posto, aquela água gelada, aquela neblina da Amazônia. Às vezes chovendo e eu tendo que tomar banho de rio. Eu falava, realmente o chuveiro quente, às vezes ele é gostoso. Não posso levar. Ah, é muito essa sensação. Quando eu tive que me mudar para o sul, né, foi algo assim que realmente, como foi uma ideia meio que do nada, os meus pais tiveram uma certa resistência, né? Menino, o que você está inventando? O que você tem a ver você se mandar lá para trabalhar com os índios do sul? Que ideia de jerico. E aí, por mais que eu tivesse essa sensação, porque realmente quando eu cheguei lá, que eu vi que era um negócio, um trabalho mais pauleira, num lugar onde eu não conhecia ninguém, num lugar frio pra cacete, que eu me criei no Ceará, fui morar no interior do Rio Grande do Sul, cheguei ali no final do inverno, nunca tinha sentido frio na vida. Então eu cheguei lá passando frio, passando perrengue, a vontade que tava era de ligar, mãe, vem me buscar, mano. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, ia ser um vexame, né? Voltando com o rabo entre as pernas. Tá vendo? Bem que eu disse pra você não ir, né? Que vergonha. Então, isso foi uma das coisas que acaba fortalecendo a gente, porque por mais que você esteja ali com aquele desconforto, aquele certo arrependimento, né?
você tenta fazer uma limonada ali dos limões, né, bem dizer. Sim, sim. Isso foi Teve... muito importante para mim, esse momento de voltar mesmo para mim, de identificar quem eu era, o que, que eu estava buscando. Porque Uhum. acaba que no ritmo acelerado da cidade a gente acha que tem alguns gostos, mas não consegue identificar muito bem ali onde que a gente está situado, naquela loucura, principalmente da medicina, né? Que é um Uhum. campo assim que acaba enquadrando muito a gente, né? Alienando bastante, Ah, inclusive. com certeza. Teve algum atendimento, assim, algum caso clínico que te marcou, alguma experiência nesse sentido? Parto no Nossa, barco? parto no barco, não, mas assim, teve uma episiotomia que eu tive que fazer assim na aldeia de última hora, de improviso. Que episiotomia, para quem não sabe, é cortar o períneo da mulher quando o parto é muito difícil. Isso a gente faz em último caso, e na aldeia não tinha estrutura para fazer isso, mas ou era isso, ou era a vida do neném. Esse caso me marcou muito, porque foi muito, muito, muito difícil. A gente sai assim, né? A gente acha que sai da faculdade, se não for ginecologista e obstetra, não vou fazer um parto, né? A Sozinha. ilusão, E né? Meu aí, Deus. na aldeia indígena, ai, a Lene, ela tava comigo, foi a enfermeira que tava comigo nesse perrengue. E a sorte foi que a gente tinha ainda ganhado oxigênio por causa do Covid, então eu tive que improvisar uma máscara de adulto para o neném que nasceu com ápiga baixíssimo. Esse foi um dos perrengues, assim. Mas teve um outro caso que me marcou bastante, que foi de uma criança que eu atendi. E aí eu fui pensar sobre o diagnóstico, tipo, o quadro clínico, e estava tudo indicando que era malária antes de fazer o Sim. teste. Vixe. E aí eu falei com o pai, falei, olha, seu filho, ele tá com malária. E ele virou pra mim muito sério e falou, não, ele tá com o espírito do jacaré. O pajé falou que ele está com o espírito Jacaré. do jacaré. Sim. E aí eu fiquei assim, e agora? Meu Deus, eu não sei como é que eu procuro de novo, né? Como é que eu vou no Whitebook, assim, tratar espírito do jacaré? Não sei o que que eu faço, eu não aprendi isso na faculdade. E aí foi que eu fui conversar com o pajé e a gente junto chegou no consenso de como é que ia resolver aquele caso ali. Sim. São várias situações que a gente chega, assim, que a Ah. gente tem que ir tateando e conversando para a gente Uhum. buscar uma solução ali em conjunto. E é uma medicina que me intriga muito, assim, porque ela é muito, assim, de comunicação, ela é uma medicina Total. de sentimento, é uma medicina que ela não tem protocolo realmente, assim, é uma medicina que a Uhum. gente tem que individualizar todos os casos realmente e ouvir com o maior amor e atenção, assim, do mundo. Pois é, muitas vezes na saúde indígena, você saber o diagnóstico, você saber dizer qual é a doença que o paciente tem, aquilo ali é o menor dos problemas, né? Porque existe muito esse trabalho de ver se aquilo faz sentido na cultura deles, se o tratamento é aceito por eles, né? E essas dificuldades, assim, esses desafios, é algo também que marca bastante a gente, né? Eu, por Uhum. exemplo, a questão do idioma, isso também acontece lá no sul, né? Os pacientes mais idosos e as crianças, ali lá do interior de Nonoá, eles não falavam português, né? E aquilo ali Uhum. para mim era um negócio que eu nem tinha pensado. Lógico, faz todo sentido que isso aconteça, mas eu nem tinha pensado nisso. A gente se forma e eu vou trabalhar com um paciente que não fala a mesma língua que eu. Como é que a gente vai conduzir? Como é que a gente vai comunicar aquela coisa toda, né? E aí que é interessante você justamente fazer esse vínculo com a aldeia, porque sempre tinha alguém ali que fazia o papel do intérprete, né? Tinha os agentes de saúde, os AIS, né? Eles acabavam quebrando o nosso galho. Só que nessa coisa da pessoa ser intérprete, muita coisa se perde, né? Porque você vai falar para o intérprete vai entender de um jeito, ele vai comunicar para o paciente vai entender de um jeito, né? E isso era algo que realmente era muito complicado, né? Um outro desafio que acabou gerando uma situação assim engraçada, entre aspas, digamos assim, foi um paciente que a gente foi visitar, que era mais idoso, né? E ele tinha uma cirrose, já tinha um histórico de doença no fígado há muito tempo, e ele estava com aquela barriga enorme, né? Aquela coisa assim que a gente ficava, meu Deus, isso aqui eu não vou conseguir resolver aqui, né? Só que lá no sul, acredito que talvez no norte também, a gente tem uma dificuldade muito grande de internar pacientes. Existe uma resistência muito grande assim dos pacientes em aceitar para o ambiente hospitalar, né? Porque o Uhum. hospital ali é um lugar que fica na cidade, que ele vai ser recebido por uma equipe que nem sempre está preparada para atender, mas eles Quase não se nunca sentem tão à tá vontade, preparado. se sentem maltratados e muitas vezes realmente são. O pessoal reclama que até a comida não tem nada a ver. Então, sempre que a gente precisava internar um paciente, era uma cena meio dramática, porque tinha todo o trabalho de convencimento, de conversar. E esse paciente ele ia ter indicação de internação, aquela barriga de cirrose ali. E aí ele não falava português, né? E a gente chegou ali, eu pensei, falei ali mais ou menos assim com o agente que estava comigo, que ia fazer o papel de intérprete. Nossa, cara,
isso aqui a gente não vai conseguir resolver, não, talvez a gente tenha que internar. E aí ele já foi logo traduzindo direto, não me perguntou se como era que a gente falava, ele foi traduzindo o idioma. Esse paciente que estava lá, não sei quais as palavras exatas que ele comunicou, mas ele levantou-se de uma maneira que eu tomei um susto, pensava que ele me bateu, da fiz assim. Mas na verdade ele saiu correndo da casa dele, né, que foi fazer uma visita domiciliar. Ele saiu correndo, se fugiu para o mato, ficou 3 dias desaparecido, ninguém sabia onde esse homem estava. Porque ele fugiu porque estava com medo realmente, assim, com pânico de ser internado, né? E a gente teve ali que mandar o cacique fazer uma força-tarefa atrás desse homem para ver se achava e encontrando, né? E aí depois, com toda aquela coisa de falar, e aí ficou um tempinho no hospital, acabou fugindo ainda, porque realmente é uma situação assim, bem complicada. E é muito interessante porque, dependendo da região onde você está trabalhando, eu imagino que tem algumas diferenças, né? Algumas diferenças assim, bem específicas. E uma coisa que é muito presente lá na parte do sul, que até eu gostaria de saber se tem alguma coisa parecida lá no norte também, é essa questão do preconceito, né? Quando o pessoal me perguntava, lá no sul tem indígena, como é que lá no sul, mas não é todo mundo loiro do olho azul, né? Isso aí é algo que realmente reflete no dia a dia, né? Porque os indígenas lá do sul, eles têm muito essa coisa de sofrerem preconceito pelas outras pessoas. São culturas que não se encaixam assim, realmente não se batem, sabe? O pessoal ali descendente de alemão, descendente de italiano, que recebeu as terras ali de Dom Pedro, e se orgulha de ser um povo que construiu tudo na raça ali do trabalho, naquela coisa, enquanto os indígenas vivem na sociedade coletiva, onde o objetivo deles não é acumular riqueza. Então, existe muito essa coisa de marginalizar os indígenas, né? E isso é muito presente, porque, de maneira geral, eles têm um certo receio, eles têm um certo, digamos assim, eles não se sentem à vontade de conviver com pessoas de fora da aldeia, né? Porque eles já têm um pé atrás, com razão, porque geralmente são maltratados, assim. É algo que pesa muito no dia a dia, você construir essa relação de confiança, de você não ser da aldeia e dizer, não, mas eu simpatizo, eu tenho interesse em conhecer a coisa, né? E aí realmente é um desafio a mais, né? De não só você se inserir na cultura, mas você tentar ganhar a confiança de um povo que já é historicamente assim desconfiado, porque já sofreu preconceito, já sofreu um monte de coisa. Então, realmente é o que vai se refletindo até no dia a dia, né? Porque, por exemplo, a gente vai precisar internar um paciente, aí chega lá, vai internar esses índios, mas eles nem são, esse pessoal aí, tu trabalha com índios, nem são índios de verdade, né? Esse povo nem são índios. Eles ainda têm muito essa visão de querer culpar o índio por não estar pelado, culpar o índio por não estar batendo a mão na boca, né? E, então, existe muito essa coisa de diminuir a cultura, né? E até muito engraçado, eu acabei aprendendo uma coisa muito interessante, porque geralmente é um preconceito que a gente escuta bastante, não só do pessoal dessa região, mas do Brasil inteiro, né? Quando você coloca sai alguma notícia sobre, fulano indígena foi aprovado no vestibular, e fica o pessoal contando, mas indígena, como assim? Essa pessoa aí, ó, indígena do cabelo enrolado, indígena do olho azul, como assim essa pessoa é indígena, né? O pessoal ainda tem muito aquela visão de que para você ser indígena, você tem que realmente ser pelado, você tem que realmente ter aquela cara, aquele jeitinho do olho puxadinho, do cabelo de cuia, né? E algo que me ajudou a desconstruir é justamente essa vivência que eu tive no Sul, né? Quando o pessoal lá enchia a boca para falar, é porque esse pessoal aí não é índio, não. Esse pessoal não é índio de verdade, nem tão pelado, eles nem sabe fazer a dança da chuva, nem sabe fazer coisa. Aí o mesmo pessoal que falava isso, daqui a pouco dava ali em outro contexto, dizendo, é porque eu sou italiano, é porque eu sou alemão, é porque meu tataravô era descendente aí de um alemão. Então, o pessoal, muito embora diminua a cultura alheia, quando é algo para eles, aí a ancestralidade vale, né? Então, tipo, não, eu sou alemão, sim. Eu não sei falar uma palavra de alemão, eu sou italiano, eu sei fazer um macarrão aí de diferente, não sei fazer um fettuccine, mas eu sou italiano. Mas esse indígena aí, que ele tá de calça, esse aí não é indígena, não. Então, é algo realmente que pesa muito, assim, de você trabalhar no dia a dia, porque é um preconceito, é uma coisa que vai ali cutucando no seu dia a dia, que não vai gerando, assim, uma falta de colaboração do pessoal, né? Não sei se existe algum tipo assim de impacto, de algum entrave social ali também pelo norte, né? Já que o pessoal já tem uma ancestralidade assim, mais homogênea, né? Mas se tem alguma coisa do tipo, eu tenho curiosidade de saber. Existe, e apesar de ser um tema bem mais abordado, né, pela população indígena do norte, ela ser mais numerosa, ainda existem muitos preconceitos e até dificuldade mesmo no encaminhamento, igual você falou. A gente tinha problema até com alguns municípios que, para tirar o paciente da saúde indígena e mandar ele para a entrada no SUS,
que a cesárea é um subsistema de atenção, né? A saúde que faz parte Uhum. do SUS. E aí tinha muito problema da gente mandar o paciente, às vezes, para ser internado pelo SUS, e os hospitais, eles não aceitarem, eles simplesmente recusarem, porque sabia que aquilo ali ia exigir deles um conhecimento a mais, às vezes uma paciência que o profissional ali ele também não tinha. Eles não queriam saber de relativizar questões culturais, de entender o lado do paciente. Uhum. E, enfim, aconteceu alguns casos, por exemplo, da gente encaminhar o paciente para a cidade e o hospital vai mandar o paciente de volta para a aldeia, falando que não ia receber. Uhum. Então, isso gera muito problema assim, na saúde indígena e na parte social e cultural também, sabe? A gente via ainda muito preconceito. No Oiapoque, que é uma região que está mais... que tem essa questão da urbanização chegando assim, até as aldeias. Isso também entra muito em conflito, porque tem alguns indígenas lá que eles têm carro, têm caminhonete. Isso é uma frase clássica também, né? Tipo assim, se tá indígena da Hilux, não é indígena. A gente tem que respirar fundo pra gente conseguir, assim, Uhum. passar por cima disso e trazer essa visão, assim, também, que foi difícil até pra gente mesmo desconstruir, né? Apesar da gente ler, estudar, a gente vê que hoje em dia a gente ainda desconstrói assuntos, assim, sobre a questão indígena. Cada dia é um aprendizado diferente, cada dia é um pouquinho dessa realidade tão complexa que a gente desconstrói e reconstrói dentro da gente, assim, né? Pois é, e essa questão do preconceito acaba até, para mim, por exemplo, me ensinou algumas coisas que se aplicam para outros universos, né? Por exemplo, algo que me chama muita atenção é que, como no Sul já existe esse certo estigma dos índios, eles não têm o direito de errar, né? Por exemplo, se tu me visse bêbado no meio da rua, você tá aqui me vê bêbado no meio da rua, você vai dizer, nossa, o hermano é um bebum, olha ali, que vagabundo, né? Mas se você tá lá no Sul, mora e vê um indígena ali bêbado na rua, você não vai dizer, olha, aquele indígena é um bebum. Você vai dizer, tá vendo? Esses índios são todos bêbados, né? Olha aí, esses índios são bêbados, esses índios são todos vagabundos. Só dá despesa, só dá trabalho. Então era um negócio que o pessoal buscava muito pequenos motivos para sair generalizando, né? Então aquela pessoa que cometeu um deslize, aquela pessoa que está na situação mais vulnerável, aquela pessoa ali que está marginalizada acaba sendo a representação do grupo inteiro, né? Então, um índio ali juntou o dinheiro dele, sei lá, comprou uma Hilux, tá vendo? Esses índios todos têm Hilux, olha como eles são ricos, a gente que tá ruim. E não é assim que funciona, né? Esse tipo de pensamento é meio injusto, né? É meio desonesto, realmente. E é algo que o pessoal tenta muito, assim, colocar como se fosse verdadeiro. Né? Outro desafio que eu senti muito, não sei se tu também deve ter sentido, imagino que sim, é um certo problema, uma certa dificuldade de aceitar os medicamentos tradicionais, né? Não sei como é a parte mais do norte, mas é realmente uma parte que é interessante por um lado, porque você tem que bolar estratégias novas. E é o que o pessoal me pergunta tudo. Pergunta muito, né? Como essa questão dos remédios, eles tomam os remédios da gente? E lá nas aldeias que eu trabalhei, existia uma certa dificuldade. Principalmente, assim, se o remédio ou tinha efeito colateral muito desagradável, né? Ou se era para doença crônica. Por exemplo, às vezes tinha que passar azitromicina, antibiótico, que a gente usava muito em pneumonia, etc. E aí, em alguns pacientes, ela costuma dar diarreia, né? Nossa, eu passei a azitromicina, o paciente teve uma diarreia, meu Deus do céu, tá vendo? É um veneno, está querendo me envenenar, né? Então, era que a gente ficava assim, a gente tem que montar aquela relação de confiança, e aí acontece uma coisa dessa, e o pessoal perde a confiança na gente, não vai a gente que trabalhar e tal. E outro desafio também justamente para a questão das doenças crônicas, né? Você convencer ali o indígena que mal fala português, que não tem esse conhecimento das doenças, da forma como a gente tem, que ele tem pressão alta e que por causa disso, mesmo que ele não esteja sentindo nenhum sintoma, ele vai ter que tomar aquele remédio que eu estou dando para ele, que ele nunca viu, vai ter que tomar todos os dias, mesmo que não esteja sentindo nada, né? Isso aí era muito difícil, né? Essa adesão realmente do paciente a doenças assim, mais assintomáticas era complicada. Tinha que ficar ali o agente todo dia perturbando, ei, tomou remédio, tomou remédio, tomou remédio. Então era um desafio a mais, né? Que obrigava a gente a bolar umas estratégias, fazer umas caixinhas assim bonitinhas para ir tentando ver se o pessoal conseguia aderir melhor, né? Lá no norte, eu não tinha tanto assim essa dificuldade. Eu acho que pela questão mesmo demográfica, a gente estava em regiões mais isoladas, né? Muitos lugares só chegava de avião mesmo, então a predominância era de doenças assim, infecto-contagiosas. Então, quando eles chegavam para buscar a medicação, já era alguma coisa que estava ali bem sintomática. Eu tinha pouquíssimos casos de hipertensão e diabetes.
Acho que pela localização deles, né? Tipo, os hábitos alimentares, eles ainda comem tudo aquilo que eles produzem, ou caçam e pescam. Então, isso fazia total diferença na saúde deles, assim. Então, quando chegava para buscar medicação no posto, era porque realmente ele estava ou sentindo uma dor absurda, porque carregou muito peso, ou ele estava já muito mal da questão respiratória, por exemplo. Então, isso a gente não tinha tanta dificuldade, assim. Sim. E, por outro lado, a minha maior dificuldade era conseguir anotar todos os remédios que eles usavam. Porque eu queria aprender. Então eu chegava lá antes de passar o meu, eu falava, mas você usa o que pra isso? Me fala primeiro que depois eu te faço. Nos primeiros momentos Aí eu tentei fazer meu Atlas anotando, também. e tô cheia das notinhas, assim, até hoje que eu tô pra organizar no arquivo e tal. Mas a minha maior dificuldade nesse sentido era essa, assim, de conseguir aprender tudo que eles sabiam. Porque, assim, Sim. né, antes de eu chegar ali, e os outros profissionais da saúde também chegarem ali, eram 300, 400 anos que eles tinham já de automedicação, de conhecimento sobre a floresta e sobre a infinidade de remédios que existem ali na Amazônia, né? Então, acho que é um pouco diferente isso aí da gente, né? Sim. E aí que entra também a figura, então, das as lideranças ali da aldeia, né? Que aí, no caso, a liderança espiritual, de maneira geral, é meio padronizado, isso é o pajé, né? É algo que o pessoal pergunta muito, e o tal do pajé, como é que é? Tu é amigo, tu é inimigo dele, né? E é uma relação bem interessante que se cria, né? Quando você chega lá na aldeia, tem a figura do pajé, que o pajé é o sacerdote, é o líder espiritual, é o cara que tem o conhecimento das plantas, dos chás, daquela coisa toda, né? E aí, geralmente, quando não tem um médico disponível, né? O pessoal recorre a ele. Às vezes, mesmo quando tem um médico disponível, o pessoal recorre a ele. Então, é uma relação que você tem que construir que é problemática em alguns casos, né? Alguns médicos chegam lá, eles não estão muito interessados em abraçar causa nenhuma, eles estão ali para trabalhar, né? E da maneira como eles entendem que deve ser feito o trabalho. E aí eles chegam, por exemplo, ali, a pessoa quer um remédio do pajé e ele vai bater, esse remédio do pajé não serve para nada, não. Isso aí é um chá velho, toma esse remédio que você vai melhorar mais, né? E isso é algo que prejudica muito a relação que você faz, tanto com o paciente quanto com a aldeia em si, né? É algo que você tem realmente que desenvolver, esse tipo de ser... Não encarar a medicina tradicional como uma oponente, mas como algo realmente complementar, porque aquilo faz muito sentido para eles, né? Então, esse tipo de tratamento acaba que, quando você adota isso também, é algo que vai se complementando, né? E também, de certa forma, é algo que vai melhorando sua relação com a aldeia, e a relação que está boa vai acabando impactando no tratamento também, né? Então, como é a figura do pajé ali no norte, que eu imagino que deve ser interessante. Sim, no norte tem uma divisão, assim, tem algumas aldeias que tem até alguns líderes espirituais de outras religiões, né? Tem aldeia que tem missão franciscana, igual a missão Tiriós, tem 2 freis, e lá nessa aldeia a figura do pajé, ela existe, mas ela não é tão atuante. E também existem outros lugares que isso já é mais forte, como, por exemplo, na etnia Wayampi, que tem a figura de um pajé, que já é bem mais presente, que foi até ele que me deu esse cocarzinho aqui de presente. Que bonitinho. E aí a gente conseguia conversar, assim, eu até, depois que eu terminava meu período de trabalho, eu até às vezes ia lá à noite conversar com ele, até ser atendida por ele também, a gente conseguia estabelecer essa troca de uma forma muito respeitosa, assim, encarando a nossa medicina como uma das opções. Em alguns casos, realmente, a nossa, ela é preponderante, em outros casos, a medicina deles vai ser preponderante, em outros casos, a união delas vai ser a melhor opção. Então, analisar caso a caso. E eu gostava muito dessa parte, assim, de conseguir esse tato, assim, intercultural, porque eu acabava aprendendo muito nisso, assim, sabe? Principalmente sobre essa figura que a gente tem hoje da hegemonia do médico, né, assim. Eu achei que quando eu saí da faculdade eu estava desconstruída com relação a isso, mas quando eu cheguei na aldeia eu vi essa redistribuição do poder do médico, assim, de uma forma muito forte. E isso foi muito bom, assim, foi uma lição de humildade para mim gigantesca. De várias vezes eu ter que perguntar mesmo antes de tomar uma decisão. Aqui principalmente sul, sudeste, a gente já tem a figura do médico que fala, não, chegou alguém com alguma coisa, já fala, Capital Primo, não sei o que, não, já vai mandando um tanto de ordem e não quer saber, não escuta, né? E lá não, eu tive que aprender, assim, até desacostumar com essa figura mesmo, porque a gente aprende a ser aqui daquela pessoa que
que dá ordem, que não pode errar, e enfim. Essa figura do pajé, ela me ensinou várias coisas, juntamente com a equipe de saúde também, assim. Foram aprendizados muito importantes, acho, na minha trajetória. Pois é, e justamente através do pajé que a gente começa a ter o contato com a parte da espiritualidade, né? Que eu acho que de tudo, assim, realmente é o que traz mais aprendizado, porque muito embora hoje em dia, por causa de toda essa pressão que se faz de tentar apagar a cultura indígena, o que eu acabei percebendo é que eles, às vezes, guardam muito daquela cultura para eles mesmos, né? Isso aqui é meu e ninguém vai ficar sabendo, não vou sair por aí divulgando, porque se eu divulgar, vão debochar, vão falar que eu não sou índio. Então, eles guardam muito disso para eles, né? Quando você vai tendo acesso a isso, você acaba tendo umas visões muito interessantes, visões até filosóficas, né? A parte, assim, da espiritualidade, por exemplo, que me chamou muita atenção e que acabou explicando algumas coisas para mim, foi o apego deles em relação à terra, né? Que é algo que é presente na cultura guarani é que a família sou eu, meus pais, etc., e a terra. A terra ali não é só o lugar onde eu estou construindo minha morada, a terra faz parte da minha família, né? Porque a partir do momento que eu enterrei ali o meu avô, o meu tataravô, ele se tornou parte daquele lugar. Então existe uma relação assim muito muito íntima entre o indígena e o lugar onde a aldeia dele está inserida, né? Então, às vezes a gente não compreende porque a gente tem a nossa visão engessada do nosso jeito, né? E aquilo não faz sentido para a gente. Mas, por exemplo, não sei se o pessoal que está muito atualizado, mas o suicídio entre os indígenas é 3 vezes maior, né, do que a taxa da população não indígena. Isso é mais forte ali na parte do centro-oeste, no sul nem tanto. E essa taxa aumentada se deve justamente por causa da questão das terras, né? Porque quando você é expulso ali da sua terra, aquele lugar que era sagrado, onde estavam seus ancestrais, aquilo ali deixa de fazer parte da sua vida, né? Uma analogia que até o pajé falou para mim, ele falou, você é cearense? Eu sou, você gosta do Ceará? Eu gosto. Então imagina aí que um belo dia o Ceará deixou de existir. E agora tu é o único cearense aí no mundo. O que você ia sentir? E nossa, eu ia ficar bem triste, né? Se não tivesse meu Cearazinho ali, que eu posso comer meu cuscuz, aquela coisa toda. Então é um sentimento que para eles é bem real e para a gente nem tanto, né? Qual a chance do Ceará desaparecer? Qual a chance do Rio Grande do Sul desaparecer? É muito pequena. Mas para a aldeia indígena desaparecer, basta o pessoal ir lá, invadir e fazer a coisa que eles querem, né? E às vezes a gente acaba minimizando aquilo, que besteira, vai, bota a casa em outro lugar, mas não é tão simples assim, né? Não é só a questão realmente física da Terra. Então isso acaba explicando muita coisa sobre a visão deles. É interessante isso. Lá no norte também tinha muita questão da alimentação, né? Era a terra que dava praticamente tudo da alimentação deles, que era o que dava mandioca, que eles faziam muita coisa com a mandioca, o caxiri, que é um alimento deles, é uma bebida, mas é um alimento deles. Então tem essa relação assim também de respeito. Tinha alguns indígenas que eles só defecavam no rio também, porque eles acreditavam que defecar na terra faria com que ela se tornasse impura e que aquilo ali poderia prejudicar a plantação. Então tem uma relação assim com a terra que ela é realmente muito bonita, assim, né? Pra gente que vem assim de fora, a gente aprende muito e realmente, você ficou falando isso, eu também pensei, se Minas Gerais deixasse de existir, assim. E olha que eu nem tenho tanto apego assim com Minas Gerais, né? Mas faz parte da sua identidade, né? Não tem como, você carrega muito da terra onde você veio, né? Eu já tô morando aqui no sul, vai fazer 4 anos e ainda tô com esse sotaque aqui, ó. Então, é algo que realmente faz parte da sua identidade. Você não pode simplesmente se ignorar, né? E outro aprendizado bem interessante que eu tive, que me fez também refletir bastante, que ecoa até hoje, diria assim, é a questão justamente da como se dá as riquezas, digamos assim, a produção de riqueza na sociedade indígena, né? Como eu falei, existe muito um choque ali de cultura do pessoal descendente italiano, descendente alemão, que tem muito aquele apego pelo trabalho. E hoje em dia isso vai se reforçando cada vez mais porque a gente vive nessa sociedade do trabalho enquanto eles dormem, de ser produtivo, de acordar 5 horas da manhã e trabalhar até meia-noite e achar bom, achar que isso aí é o caminho para ser feliz, para construir a riqueza. E a sociedade indígena, similar a várias outras sociedades que a gente nem se preocupa tanto de conhecer porque a gente está ocupado demais, eles têm valores diferentes, né? A gente tem muito essa coisa de quanto mais eu enriqueço, quanto mais eu gero coisas de valor, mais feliz eu vou ser, mais importante eu vou ser, né? E a sociedade indígena ela é fundamentalmente uma sociedade coletiva, né? Então o pessoal tem muito essa visão de que para ser feliz eu preciso que a comunidade esteja feliz. E eu não estou nem aí se eu preciso juntar dinheiro ou não. Eu estou morando aqui no meio do mato, eu vou ter minha hortinha, vou ali
criar meus boi, meus porcos, e pronto, eu consigo passar o dia, consigo passar o tempo com minha família, consigo ver todo mundo feliz. E isso incomoda, né, de certa forma, o pessoal. Por exemplo, é igual, pega aquele seu amigo ali que está estudando para um concurso público, sei lá, 20 horas por dia, e aí coloca ele perto de um hippie que está assim de boas na praia. Ele vai ficar incomodado, ele vai ficar, esse hippie vagabundo, não está preocupado com o futuro dele, não sei o quê. E aí isso acaba acontecendo numa escala bem maior, né? O fato deles não estarem tão obstinados em criar uma riqueza assim muito grande, criar um negócio, um império milionário, incomoda o pessoal que fica achando que eles são pessoas preguiçosas, improdutivas, que era melhor tirar. Olha aí, essa terra poderia estar dando tanto dinheiro para a gente, eles estão ali só ali de boas criando porquinho. Então, é algo que, por mais que o pessoal tente colocar como um pensamento dominante, é o que te faz refletir, né? Onde é que está a verdadeira felicidade? Onde é que está a verdadeira riqueza? Eu preciso realmente ele estar perseguindo com uma obstinação absurda, uma obstinação imparável pelo trabalho. Será que é isso mesmo? Né? E existem pessoas que não enxergam a vida dessa maneira, pessoas que estão bem ali debaixo do seu nariz. Né? Tanto sociedades ali mais orientais quanto os indígenas têm uma visão assim que é bem interessante. Até se assemelha um pouco ali, se você for pela filosofia do budismo e tal. Né? E é interessante você ter essa percepção de como a vida pode ser mais simples, né? E nem por isso a vida tem menos valor, digamos assim. Não sei se tu acabou percebendo isso também. Sim, demais. Essa noção de coletividade e de minimalismo, ela veio muito na prática, assim, comigo. Antes de entrar para esse trabalho, eu buscava já um estilo de vida que tivesse a ver com isso, mas depois, assim, que eu passei pela aldeia, eu tenho ficado cada vez mais conectada com esse propósito, com esse estilo e realmente, assim, ver essa união deles, buscando sempre um aprendizado no coletivo, buscando benefício para o coletivo, é algo que faz a gente refletir muito sobre o que a gente está buscando, por que a gente busca tanto, para quem a gente busca tanto. E isso me marcou muito também. Teve uma vez que chegou uma indígena para Paris, ela tinha andado não sei quantos quilômetros no meio da mata, acho que eram 20 e tantos quilômetros sozinha em trabalho de parto, e ela chegou lá só com a camisa pirã, né, que é a saia. Foi a única coisa que ela levou foi a camisa pirã e a fé, assim, dela, que era forte. E ela chegou lá com isso, eu olhei assim, e a gente, nossa, eu vejo assim, algumas pacientes, né, quando vão parir, vão para maternidade, tem que ter tanta coisa, sacola com aquele mundo de coisa, e lá, assim, tudo acontecia de uma forma muito simples, muito orgânica, e isso me ensinou muito, assim, me ensina até hoje. Eu acho que daqui a pouco vai bater 1 hora, mas eu acho que a gente abre depois de novo só pelas perguntas, né? Passou rápido, legal até, tô gostando. Mas então, só fazendo as considerações mais puxando, então, para finalizar, para a gente abrir logo, algo que eu queria, um tópicozinho que eu coloquei aquilo ali, né? Então, realmente, é o que te acrescentou, então, como médico, isso, né? E eu acredito que você trabalhar na aldeia indígena te acrescenta não só como profissional, mas como cidadão também, né? Como eu falei, a maioria de nós, eu me incluo nisso, né? Eu cresci sem saber quem eram os indígenas, pelo que eles lutavam, quais eram as lutas, qual era o que eles desejavam realmente. Só tinha aquela visão bem estereotipada lá do indígena selvagem, né? Então, você ter contato realmente é uma forma de você ver com seus próprios olhos ali pelo que eles querem, quem são eles de fato, né? Isso te acrescenta muito. E a medicina, não sei se tem muito estudante de medicina aqui assistindo, recém-formado, mas, de certa forma, é uma profissão que te exige um certo desapego, né? Se você é desapegado, você consegue, digamos assim, ir mais longe na medicina, porque muita gente vai fazer residência fora, residência em outro país, vai fazer estágio, não sei aonde. Então, você se habituar realmente a praticar essa coisa de trabalhar em outro lugar, completamente diferente da sua cultura, é o que te acrescenta muito, né? Eu costumo dizer que o estudante de medicina, o médico em geral, ele trabalha com gente, mas ele não tem nem tempo de saber quem é essa tal dessa gente que ele trabalha, né? A gente vive numa bolha que é muito difícil da gente furar pela própria forma como o sistema é feito, né? A pessoa ali, o jovenzinho, o adolescente tem que estudar várias horas por dia para passar no vestibular, então fica ali, cursinho, aulas, chega em casa e vai estudar. Aí passa no vestibular, ela vai ficar 6 anos na faculdade de tempo integral, fazendo estágio, fazendo não sei o quê, então fica ali o dia todo estudando. Aí termina a faculdade, vai fazer a residência, que são 60 horas semanais, fora plantão extra, não sei o quê, então fica ali trabalhando. Aí termina a residência, quer correr atrás do prejuízo, então quer morrer de dar plantão.
Então essa pessoa passou ali 10, 20 anos da vida dela ocupada sem nem saber. Tem gente que não sabe o que está acontecendo ali no outro quarteirão, né? O pessoal fica muito fechado, só convive com o pessoal da faculdade, porque às vezes não conhece gente de outras áreas, então fica muito naquela coisa. Só vive a medicina, só sabe da medicina, só convive com gente que fala de medicina, não teve tempo de conhecer outras realidades, e aí um belo dia ele está ali, chega no consultório dele um paciente que é indígena. Ele fica, como assim você é indígena? Você nem está pelado, né? Então, se eu tivesse que dar um conselho para os médicos em geral, era viva experiências, né? Conheçam quem são as pessoas que você vai trabalhar, porque tem muita gente de realidade completamente diferente da sua que você vai ter que trabalhar. E você, quando conhece esse contexto, te ajuda muito mais a compreender a realidade, né? E às vezes a gente não para se ater a isso, a gente fica muito fechado, achando que é só saber a doença e aí você resolver ir. Você acaba sendo aquele médico que o pessoal adora falar mal, que é o médico chato, que é o médico insensível, né? Então se permita conhecer realmente quem é o pessoal que habita esse lugar, né? Acho que é isso, não tenho muito a acrescentar, não. Só uma frase, assim, que eu gostaria de falar, que eu ouvi ela dentro da faculdade. Eu sempre pensei sobre isso, que é um médico que sabe só sobre medicina, nem sobre medicina sabe, né? Porque a medicina, antes de qualquer coisa, ela é humana, né? E se a gente foca só ali nos nossos livros, a gente está saindo fora completamente do que é realmente a medicina, né? Então, deixa eu ver. Eu vou abrir para pergunta. Se cair a live, pessoal, entra de novo que a gente faz uma sessãozinha aqui para ver como é que vai ficar. Acho que é aqui que abre, né? As perguntas. É, deve cair, né? Quando dá 1 hora, fecha automático? Como que é? Não sei, não. Como é que faz as perguntas? Não sei, não. É aqui, é? Não sei. Vamos responder, então. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente responde no manual mesmo. Aqui. Eu acho que ninguém mandou. Tecnologia não é nosso forte. Não tô muito a par das coisas. Mas deixa eu ver, então, o que é que tem de pergunta. Quem quiser mandar, pode mandar. Tô subindo aqui a tela, viu, pessoal? Vai ficar gravado esse vídeo? Posso gravar, né? Posso sim. É, salva ela. Aham. Deixa eu ver o que mais. Ninguém mandou. Ó, fica ali embaixo que esse. Como é a saúde bucal? Uma pergunta interessante. Pois é, na aldeia, como é que se constitui a equipe, então? De maneira bem básica, acredito que em alguns lugares onde tem mais profissionais disponíveis deve ser diferente, mas de maneira geral você vai ter o médico, o enfermeiro, o dentista, a dentista e os técnicos responsáveis, né? Então, geralmente as aldeias contam sim com um dentista, e aí ele vai fazer lá o trabalho de saúde bucal, realmente. Tem todo o consultóriozinho montado. Quando a gente trabalha na aldeia, pessoal, cuidado para não cair nessa armadilha de pensar, a gente não vai atender o paciente no meio do mato, não. Existe o consultóriozinho que é montado ali de maneira bem direitinha, assim. Tem a sua mesa, tem a cadeira, tem os armários que a gente guarda os remédios. Da mesma forma, no consultório do dentista tem todo aquele equipamento, né, que é feito ali. E aí acaba que consegue fazer, assim, esse trabalho de odontologia, né? Às vezes até acaba atendendo no meio do mato, assim, realmente. No norte tem aldeias que a gente vai mais isolada, que é assim, a gente leva o que dá para levar e... Tem uma pergunta muito boa aqui, Sara. Vou colocar, peraí. Apareceu aí ou não? Como foi a... Não sei se você tá vendo. Como foi a questão de tomar banho no rio, cagar no mato, dormir na rede? Já acostumou? Me fale um pouco sobre isso. Ai, gente, vamos lá. Dormir na rede, eu acho que foi, assim, umas 2 semanas para acostumar. Também tava achando a ideia incrível no começo, até que eu não conseguia achar mais posição. E aí eu descobri que você tinha que ter uma rede larga. E aí a gente vai pegando os macetes com o passar do tempo. A equipe ajuda muito a gente a descobrir o que é uma rede boa, o que é um mosquiteiro bom. Então isso aí a gente vai adaptando. Dormir na rede foi uma questão de adaptação, assim, que foi até rápida. Tomar banho no rio, igual eu falei no começo, assim, é lindo, é maravilhoso, é bem roots, tilelê demais. Mas chega dia que tá chovendo, que tá frio, só a única opção é tomar banho no rio. Então, às vezes, Nossa, isso causa um incômodo. Teve dia que eu fiquei sem tomar banho, confesso, porque não dava. E teve a aldeia que a gente teve que... Não tinha banheiro, né? A gente tinha que fazer número 1, número 2 no mato mesmo. E isso às vezes causava um pouco de medo, porque ia no meio do mato e podia aparecer cobra, aranha. E acho que era mais o medo, assim, de abaixar ali e não saber o que é que vinha. No escuro, né? Às vezes. À noite, sair só com a lanterninha, assim, pra ir no banheiro. Meu Deus. Isso, assim, foi uma das coisas que
que foi mais difícil, assim, de acostumar, sabe? Uma coisa era um acampamento de fim de semana, que você tá ali de boa, conhece ali como é que é o ambiente. Outra coisa é num lugar que você nunca foi antes. Eu acho que vai cair, mas eu vou abrir de novo, porque essas perguntas estão muito boas, viu, pessoal? Vamos só ver aqui, então. Já abre uns 10 minutinhos para o pessoal Aí perguntar. vocês mandam de novo as perguntas, né? Porque vai Gente, ficar umas para trás aí. acho que tem 10 segundinhos. Deixa eu ver as perguntas aqui. Gente, volta para as perguntas. Voltem. Isso aqui vai ficar muito bom. Essa costuma ser a parte mais engraçada. Peraí, vê se vai. Caiu? Caiu não, que bom. Então pronto, vamos manter. Quando cair, a gente vê. Qual é a próxima pergunta? Usamos muitas palavras que são pejorativas. Quais não são legais de usar? É muito boa essa pergunta, né? Porque realmente, hoje em dia, a gente ainda tem alguns conhecimentos que não estão tão atualizados, né? E isso é interessante a gente ir aos poucos se atualizando, porque faz parte da evolução natural do processo. O que a gente mais vê o pessoal usando hoje em dia, a palavra tribo, né? Quando quer se referir a alguma comunidade indígena, o termo mais atualmente utilizado, mais correto, digamos assim, é aldeia indígena, comunidade indígena, né? A gente fala muito tribo, por exemplo, e tribo remete àquela coisa muito primitiva, né? Aquela coisa muito 1500. Então não é exatamente o melhor termo, não. O próprio termo índio, né? Hoje em dia se discute se é o mais atual, mais indicado, né? A gente prefere realmente o termo indígena, né? Ou então os povos originários. Muito embora os próprios indígenas às vezes se refiram a eles mesmos como índios, né? É o que está caindo em desuso. E é até interessante uma palavra, um conhecimento a mais para vocês, que eu fiquei muito assim de cara quando me contaram. Não sei se vocês sabem qual é o antônimo da palavra indígena. Tu sabe, Sara, isso aí? Não, qual é? É uma coisa bem interessante. Indígena é o antônimo de alienígena. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Alienígena é aquela pessoa que vem de fora, né? O indígena é aquela pessoa que está ali dentro, que sempre esteve ali dentro, né? Então fica ali aquela pessoa que já pertencia àquele lugar antes de todo mundo chegar. Então ele é o indígena. Nós somos os alienígenas, digamos assim. Aham. Achei bem interessante essa parte etimológica aí. De outras palavras que eu consigo lembrar, acho que tribo realmente é a que mais... acho que é tribo índio, que são os termos mais não tem realmente muitas outras problemáticas relacionadas a isso, não. Vê se tem outra pergunta aqui. Essa aqui, ó. Dá para ser vegetariana lá? Quero ouvir isso aí. Então, eu entrei na saúde indígena também muito militante nessa parte, assim, do vegetarianismo. Eu estava em busca de um caminho do veganismo e também foi outro ponto da vida que eu voltei, assim, uns passinhos atrás, antes de continuar na luta. Acho uma luta super importante, super justa, mas realmente, assim, na aldeia, a realidade, ela é diferente, né? Lá onde eu estava, a alimentação era basicamente plantação, caça e pesca. E da plantação, a maior parte era mandioca e algumas frutas. E depende muito de aldeia para aldeia, qual que é a roça que eles fazem, né? Mas era basicamente assim, mandioca e uma carne, que era ou veado, ou paca, tatu, jabuti, macaco, e aí a pesca. Então, para mim, era muito difícil levar alimentação para 20 dias sem um lugar, uma geladeira para eu guardar, sem ter uma condição de conservar. Eu não queria ficar levando enlatado também. Foi aí que eu voltei a comer peixe. Eu estava na aldeia, falei, nossa, não, é completamente diferente também eu comer um peixe aqui, que eu fui pescar junto, eu vi essa relação deles assim também com o animal. Então foi difícil para mim continuar sendo vegetariana na aldeia, porque ou eu ia comer enlatado todos os dias, ou eu ia comer só mandioca e fruta todos os dias. Então, assim, eu voltei a comer o peixe. E uma coisa também legal dessa parte do vegetarianismo foi ver realmente essa relação assim deles com o animal. Tinha algumas aldeias que eles tinham galinha, mas eles não matavam a galinha, eles só comiam quando alguém trazia um frango de fora, assim. Tem muita essa noção do merecimento da caça, do merecimento da pesca. Então é um assunto que é polêmico, que dá pra gente fazer uma live só disso, mas que foi algo assim que me fez ter uma retomada assim de atitude também. Pois é, isso até se reflete muito no dia a dia, né? Porque quando a gente está acostumado na faculdade, a gente vai fazer uma orientação nutricional para os pacientes. Aí você fica, tem que comer pão integral, tem que comer batata doce, tem que comer peito de frango. E esse tipo de orientação não dá para você fazer na aldeia, né? Você tem que primeiro saber o que tem ali disponível, como é que você vai adaptar
Então isso já é um desafio a mais, né? De você adaptar à realidade, né? Você não ficar também fora do chão ali, mandando o Sim. pessoal comer, tomar kombucha, tomar essas coisas que não sabe nem o que é, né? Certo, outra pergunta aqui. Vocês pesquisam sobre a cultura de cada etnia antes de irem? Onde acham essas informações? No meu caso, como eu falei, eu tinha conhecimento nenhum sobre o pessoal lá do Sul, né? Não sabia nem que tinha indígena no Sul. Então eu tentei fazer uma busca realmente, assim, para não chegar lá zerado, né? Até encontrei, eu lembro que pouco antes de eu ir, eu tinha visto lá um documentário sobre os indígenas Chavantes, que são mais do Paraná. Nem cheguei a conhecer assim de perto, realmente, não. Mas a principal fonte de informação, se alguém quiser realmente se aprofundar, é o YouTube, né? Tem uns documentários aí interessantíssimos. Inclusive, tem uns documentários lá dos indígenas do Sul, né? Tem um ritual bem famoso que os Caingangue faz, que é o ritual do Kiki. Tem 2 documentários lá sobre essa documentação, é bem interessante, né? Mas se você tiver alguma curiosidade assim, em conhecer alguma etnia, o YouTube tem ali várias entrevistas, vários documentários, várias reportagens. Acho que é um caminho inicial muito bom, né? E fora isso, outra recomendação que eu daria é realmente se inteirar. De vez em quando você vê algum evento organizado por indígenas, você vê lives aí de Instagram. Então são fontes de informação também, né? E tem também os cursos, né? No Uhum. AvaSUS, no UnaSUS, tem cursos sobre tanto a parte cultural quanto a parte de saúde indígena, que são gratuitos, que também dão um panorama muito legal sobre as etnias, sobre como elas estão distribuídas ao redor do país inteiro. Então, eu não lembro exatamente os nomes, mas se você colocar lá curso de saúde indígena ou curso sobre cultura indígena, UnaSUS e AvaSUS, você vai achar. A Fiocruz também tem alguns. Então tem muita coisa Uhum. aí gratuita para quem quiser estudar e se aprofundar mesmo, assim. Outra pergunta. O que vocês acham que a comunidade indígena mais necessita atualmente, em qualquer sentido? Em qualquer sentido é muito amplo. Eu acredito que principalmente respeito, né? E que se cumpram os direitos deles. Mas na parte da saúde, o que eu diria que mais é necessário são realmente profissionais engajados na causa, né? Idealmente, o que se busca num projeto assim de longo prazo, o ideal é que os profissionais das aldeias fossem indígenas, né? Que o pessoal da aldeia fosse atendido por um médico que é da aldeia, que mora ali, que conhece o pessoal, que conhece a cultura, que conhece todo o contexto, né? Mas a gente sabe que isso ainda está engatinhando, né? Quantos indígenas, você já foi atendido por quantos indígenas médicos aí? Eu acredito que praticamente nenhum, né? Então, é o que realmente não está se construindo agora que estão realmente se graduando os primeiros. Mas enquanto isso, que a gente, já que esse projeto ainda não se cumpre, né, o que seria ideal é que essas comunidades realmente tivessem profissionais mais engajados, né, que abraçassem mais a causa, que realmente se doassem mais. Foi até uma certa desilusão. A gente não chegou a comentar sobre as desilusões que a gente teve, né, porque nem tudo são flores, né? E algo que me chamou muita atenção, né, porque eu achava que trabalhar com saúde indígena vai ser todo mundo super aventureiro, todo mundo assim loucão, gente boa. E não necessariamente, pessoal. Tem, até eu costumo dizer, tem uns perfis ali, tem uns personagens da saúde indígena, né? Tem realmente os malucos que estão lá assim, uhul, aventura, mato e tal. Eu conheci alguns que foram nessa vibe. Geralmente são pessoas bem legais de conviver, né? Mas aí quem mais tem? Tem aquela pessoa que está perdida, que não sabe nem o que está fazendo, que viu que tinha um emprego em algum lugar e disse, opa, emprego. Aí chegou lá, é indígena, né, vixe? Então não sabe nem o que tá, onde é que tá, o que tá fazendo, tá ali para ganhar dinheirinho e ir embora, né? Tem a pessoa que tá ali por indicação, que nem tinha tanto interesse assim, mas aí o fulano, ei, tem uma vaguinha de emprego ali para deixa eu arrumar para você, né? E aí tem esse tipo de profissional também. Então nem todo mundo assim tá super preocupado com a causa indígena, não, pessoal. Realmente como qualquer lugar, tem diversos padrões aí de profissionais. Então foi uma certa coisa que me desiludiu um pouco. Estão perguntando sobre o Covid também nas Uhum. aldeias. E isso é uma coisa, gente, que é difícil, acho, de generalizar essa resposta, porque em cada canto do Brasil você tem um cenário. No de Amapá e Norte do Pará, graças a Deus, assim, e demarcação já, verdade, galera. É, várias das aldeias lá se mobilizaram nesse sentido, assim, de fazer isolamento. Muitos iam para regiões mais isoladas ainda, dentro da floresta, onde não tinha acesso a pessoas não indígenas. Se mobilizaram também na questão das plantas, fizeram muito chá, eles usavam muito guaco lá para o Covid. Então, no Amapá e Norte do Pará, a gente teve um cenário que ele não foi tão destruidor assim, tiveram pouquíssimos óbitos. Quando o Covid ele chegava na aldeia, ele se espalhava, porque realmente onde existiam indígenas era muito difícil da gente conseguir fazer isolamento, máscara.
Mas foi no norte, assim, no Amapá e norte do Pará, a gente teve uma realidade que ela foi, assim, um pouco mais tranquila do que nos outros cenários, assim. E agora tá todo mundo vacinado, primeira e segunda dose já chegou lá em praticamente todas as aldeias. Então a gente tem um cenário mais tranquilo, graças a Deus. Lá no sul também, nas aldeias que eu trabalhei, ele passou de forma relativamente tranquila, né? Logo que começou a estourar a pandemia, já se fez um isolamento da aldeia, né? E aí, como a aldeia lá é muito próxima da cidade, é muito comum esse trânsito, né, de pessoas indo e vindo. E aí o pessoal acabou que ele meio que se isolou. Quando eu saí, não tinha notícia assim de nenhum um agravo mais sério realmente, né? Mas é algo até interessante, porque o Covid nas aldeias indígenas, ele toma outro contexto, né? Não existe você falar de isolamento social numa aldeia indígena, de fique em casa, fique em casa. Não existe, pessoal. As casas ali, muitas delas são estruturas assim bem simples, bem rudimentares, né? Então, muitas casas ali dos Caingangue, é cultural deles ter só um cômodo na casa, né? Então, não existe você ficar só na sua casa sem sair, até porque tem que trabalhar na agricultura, e aí o pessoal, o seu vizinho mora ali praticamente do lado, né? Então, quando a gente fala de isolamento social, seria mais realmente da aldeia como um todo do que no nível de indivíduo, né? Não existe você O ficar lá trabalho é brigando. todo coletivo, tudo Sim. é pensado numa perspectiva coletiva lá na aldeia. Mas, assim, lembrando que tiveram lugares que o Covid ele foi desastroso, assim, né, para a população indígena. Em São Paulo mesmo, eu estava até conversando com o Biratã, que é a cacique lá de São Paulo, a situação lá está bem complicada. Ouvi dizer que no Dicey Yanomami também a situação não estava, assim, tão favorável. Então, é muito relativo, assim, depende muito de lugar para lugar. Alguma outra pergunta? Doutor, doutor, olha aí que coisa, meu Deus. Como o senhor convencia os indígenas a fazer tratamento que não são da cultura deles? Teve alguma dificuldade nisso? Como eu já falei, né? O que era mais difícil são quando era algum medicamento que não era conhecido pelo paciente, né? Geralmente os pacientes mais idosos tinham certa resistência. Os mais jovens não costumavam ter muito problema, não. Mas aqueles medicamentos que tratavam condições que não eram tão evidentes, por exemplo, diabetes, hipertensão, depressão, em alguns casos é muito complicado, porque são remédios que não têm um efeito tão visível, né? Você não está matando uma bactéria, você não está matando uma coisa assim. Então, é mais difícil aderir, né? Você até consegue fazer o paciente iniciar, mas você conseguir que ele tenha aquele uso ali de meses a fio, é um desafio, né? Então, muito do que a gente faz é justamente recorrer ao pajé, a gente recorrer à fitoterapia. É ali buscar no PubMed qual é o chá bom para que baixe a pressão alta e dizer, então coloca esse chá no seu café da manhã, todo dia você vai tomar um pouquinho, que aí você consegue fazer esse trabalho para ir realmente visando o que mais faz sentido para ele, né? Para mim, o desafio principal era esse. Outra pergunta aí nessa linha é sobre a fitoterapia, como vocês avaliam a questão dos saberes ancestrais ainda não reconhecidos pela ciência, porém presentes e eficazes nas aldeias? Exemplo, a ayahuasca. Quer falar alguma coisa? Eu tocou no meu ponto fraco, é meu assunto preferido. Fique à vontade. Bom, então, essa questão é uma questão que me chama muita atenção. Existem vários saberes ancestrais, né? Eu acho que é um exemplo, mas várias formas de fitoterapia aí que são muito eficazes e ainda não são reconhecidas. E a minha forma de ver isso tudo é tentando aprender. Sempre que eu estou na aldeia, eu estou escrevendo, eu estou anotando, eu estou estudando. Existem muitas coisas que ainda não são divulgadas, que se usam na aldeia, que tem resultados maravilhosos e que a gente não tem noção disso, assim, dentro de uma faculdade de medicina. E existem outras situações também que esse saber, ele simplesmente ele é roubado mesmo e as pessoas começam a usar isso de uma outra perspectiva. Então, é muito difícil essa questão, principalmente, por exemplo, quando a gente fala da ayahuasca, a gente tem que pensar até que ponto a gente consegue entrar ali com os estudos científicos, com a divulgação do tanto que isso é benéfico, sem que isso perca o sentido, sabe? O uso da ayahuasca, por exemplo, é um uso que ele é ritualístico, ele deve ser extremamente respeitado, né? E aí a gente pensa, tá, então a gente sabe que a ayahuasca tem benefícios maravilhosos, tem inclusive um médico, que o nome dele é Eduardo alguma coisa, que ele fala sobre vários benefícios, e tem artigos sobre os benefícios da ayahuasca,
Mas a gente tem, ele também tem esse cuidado, inclusive a gente tem que pensar muito sobre como levar isso para a comunidade sem que vire só um DMT, que é o princípio ativo encapsulado e perca completamente o sentido, e sem que isso dê o retorno para a população que tem aquele conhecimento, né? Porque esse conhecimento ele é indígena, esse conhecimento ele não é nosso, então eu tento me aprofundar e estudar, mas eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre como a gente consegue trazer isso para a nossa população sem realmente tirar o protagonismo e o respeito que existe ali dentro das comunidades indígenas que detêm esse conhecimento, né? Não sei se eu respondi, eu dei uma viajada, assim, mas esse é um assunto complexo. Eu acho que também entrou no mérito de como você avalia de indicar isso para um paciente, né? E é o tipo de coisa, essa questão mais ritualística não chega a passar nem pelo médico, porque eles não vão deixar de fazer ou fazer porque o médico disse ou não. É algo realmente da cultura, né? Hoje em dia são feitos estudos aqui, pioneiros no Brasil, que evidenciam alguns benefícios da ayahuasca para a saúde mental, né? Depressão, tem outras linhas de estudo. Mas o principal seria esse, né? E aí, se a gente for entrar nesse mérito, a gente vai fugir um pouco da temática, mas realmente é algo que faz parte ali da questão espiritual deles e que para eles é algo que tem total benefício, assim, enquanto ser humano, né? Então, a gente não faz nenhuma crítica. Lógico, se você for pegar pela parte científica, existem algumas contraindicações para determinados perfis de pacientes, mas não é o tipo de coisa que cabe a gente ele estar cutucando. É muito sensível essa questão para a gente estar querendo enfiar o dedo e dizer que ele não vai participar do ritual porque pode fazer um dano para ele. É até muito curioso isso. É outro desafio da saúde indígena, né? A gente está ali, a gente chegou de paraquedas na aldeia, então não dá para a gente estar tentando enfiar a nossa realidade em outra pessoa, né? Os Guarani, que são uma das aldeias, uma das etnias com que eu trabalhei, eles têm o hábito do cachimbo, né? Até eu ganhei um cachimbo aqui de presente de um paciente meu, Petinguá, né? O pessoal chama ali, comumente, é o tal do cachimbo da paz, né? Daquela música do Gabriel Pensador, né? Geralmente eles colocam ali um fumo, que eles chamam de cumbaiá, que é uma mistura de ervas, e ali, em determinadas cerimônias, eles ficam ali fumando, passando na roda, né? Aí você vai chegar para o paciente e dizer, ó, não fume não, porque faz mal, né? Porque vai deixar... Não é somente sobre isso, sabe? Você não pode chegar de paraquedas e dizer, ó, eu vi que vocês estavam ali fumando o cachimbo, mas eu não quero mais que isso aconteça não, porque tem no livro aqui que fumar faz mal para o pulmão. No outro dia você vai ser ali escorraçado da aldeia, né? Então você tem que ter muito, assim, a questão para além da parte meramente física, né? Sim. Essa questão eu encaro mais assim como uma área de estudo assim pessoal. Essa parte de medicinas ancestrais é uma maior aprendizado, eu acho, uma maior busca assim dentro das aldeias. Ver se tem outra pergunta aqui. Quais os maiores gatilhos para doenças mentais nos indígenas? O que eu percebo que me chama a atenção, principalmente o luto, é algo que pesa muito, né? Quando a pessoa perde um parente, perde um filho, é algo que realmente, nossa, era muito intenso quando eu já participei de alguns funerais, de certa forma era uma cerimônia que até tinha sua beleza, apesar de ser um evento fúnebre, né? Mas era um evento, assim, realmente que você sentia uma certa força ali, né? E nesses eventos, geralmente, o sofrimento era bem intenso, né? O pessoal costumava, a gente ficava de plantão, às vezes, ali no funeral, porque o pessoal, às vezes, desmaiava, né? Então, a questão do luto, eu percebo que é bem forte, assim, para desencadear um problema mais sério. De outras, existe também alguns problemas em relação à dependência química, né? Principalmente ali no sul, onde tem uma proximidade maior das cidades, é muito comum o pessoal ter problema com o uso de álcool e tal, né? Então, acaba sendo um gatilho realmente também que faz parte da nossa realidade, né? De outras, não coxo. Eu até fiquei bem interessado de ver como, por exemplo, os indígenas lidariam com casos assim, de esquizofrenia, né? Um paciente que está alucinando, tá? Porque acredito que deve ter umas influências espirituais bem interessantes, mas nunca cheguei a ter um paciente assim desse perfil, não. Que eu convivi mais, realmente, o que mais pesava era dependência química e depressão. Chegou a ter alguma experiência com saúde mental nas aldeias, Sara? Essa questão, ela costumava ser mais velada, assim, nas aldeias do Amapá e norte do Pará. É até uma pergunta que fizeram, assim, sobre como a gente tiver essa taxa de suicídio maior, né, nas aldeias. Acho que é muito disso, assim, é uma temática que ela não é muito discutida, é até uma área que me interessa bastante também de atuação, assim, médica, porque muitas coisas, elas são guardadas, né, essa parte
de saúde mental, assim, elas não são tão compartilhadas igual é também, assim, acho que na nossa realidade, né? A gente ainda tem muito tabu para falar sobre saúde mental, Ah, pedir sim. ajuda, para falar. Principalmente, não é o tipo de coisa que eles se sentem confortáveis de estar falando com o médico, né? Então, Exatamente. às vezes eles falam entre eles, mas pra gente é muito difícil você É difícil adentrar de nesse chegar. ponto, né? Uhum. Então fica realmente ali difícil de acessar. Outra pergunta aqui, acho que a gente já pode estar fechando, então, dá 80 minutos. Aham. Como é a vida sexual lá? Eles ficam com pessoas de fora? Isso é interessante, o pessoal adora essas polêmicas de amor e sexo, né? Mas isso varia muito de etnia, né? Os Uhum. Kaingang, eles têm uma maneira de organizar a aldeia. Os Kaingang foi uma das etnias com que eu trabalhei. Eu trabalhei com duas, Kaingang e Guarani. E nos Kaingang, eles organizam as aldeias em duas metades, né? É o povo do Sol e o povo da Lua. Então, quem é do Sol só pode casar com o Sol. Quem é da Lua só pode casar com... Aliás, quem é da Lua só pode casar com o Sol. Quem é do Sol pode casar com a Lua. Você tem que casar com a sua metade oposta, né? Porque é como se todo mundo fosse irmão. Todo mundo da Lua é uma grande família. Então, como você não vai casar com seu irmão, você tem que casar com a pessoa da outra parte, né? Que é os Kairos e os Kamek, que eles chamam. Então, mais ou menos assim como eles organizam. Só que a sociedade Kaingang, ela tem umas raízes patriarcais aí. Então, se o homem ele casa com uma pessoa de fora da aldeia, uma mulher de fora da aldeia, ele pode trazer ela para morar lá na aldeia. Né? Então, eu casei. É até interessante porque acabam nascendo ali os indígenas loirinhos, né? Que a gente pensa, é loiro, não pode ser indígena. Não, olha já. Tem uma discussão aí sobre identidade, né? Sobre ancestralidade. Mas aí, se a mulher se apaixona perdidamente com um homem de fora da aldeia, se ela quiser casar com ele, ela vai ter que sair da aldeia e perder ali os direitos indígenas dela, digamos assim, né? Então, eles têm essa possibilidade, sim, de casar fora, mas com essa ressalva, né? É semelhante também lá no norte, essa questão. Acho que a gente pode ir encerrando, né, mano? Então, pronto, fiquei muito feliz. Essa live aí bombou, realmente. Estou feliz com a participação do pessoal. Muito bom com compartilhar esse momento com a Sara, pessoa de altas vivências, altas histórias, altos conhecimentos, né? Então, fico muito contente realmente que esse projeto deu certo. Tá? Confesso que fiquei um pouco pensando, será que vai flopar isso aí, né? Mas que bom que foi muito bom. Né? Uma coisa que a Mas gente foi aprende. ótimo, é bom ver que tem pessoas interessadas mesmo na temática, que é muito pouco discutido na faculdade de medicina mesmo. A gente não tem nenhuma matéria sobre isso, então a gente sai completamente cru. A gente vai aprendendo, levando porrada mesmo, assim, e bom a gente compartilhar e falar sobre isso e pesquisar sobre isso também, porque é aí onde começou tudo, né? Nossa história, ela começa e é muito importante a gente entender, assim, o que tem lá atrás das nossas raízes. Então, pronto, se a gente tiver conseguido plantar a sementinha da curiosidade para cada um aqui ir atrás de se informar, de buscar, quem sabe até viver uma experiência assim. Viva! A gente super apoia, né? E se tem uma coisa que a gente aprende na sociedade indígena é sobre essa parte da coletividade, né? Então, a felicidade só é real quando compartilhada, né? Que bom que a gente pode compartilhar esse momento com vocês. Fico muito Que feliz. fofo! Então, boa noite, Sara. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por tudo e amanhã a gente segue nossa luta, cada um pro seu lado, né? É isso. Então, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que Cheiro, pessoal. assistiu. E é isso. Tchau.